Seguidor de Oeste, prazer em recebê-lo, a força do agro Brasil que dá certo. Sexta-feira é dia de bem-estar e saúde. Atendendo a pedidos do nosso público, hoje vamos falar sobre os benefícios da Ora Pronobis. E aqui no estúdio, Walderson de Souza, nosso colunista. Seja sempre muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Joyce. É uma alegria estar aqui toda sexta-feira para a gente sextar junto com você, junto com o público que está aí de casa, ainda mais hoje que nós vamos rezar juntos. Você já vai entender por que nós vamos rezar. Doutor Augusto Godinho, cardiologista, um prazer recebê-lo, doutor. Joyce, prazer é todo meu. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu aprendo bastante. Aprendo com você, com o Walderson. Hoje vai ser mais uma lição. Muito obrigado. Hoje nós temos também o Nuno Madeira, que é engenheiro agrônomo da Embrapa Hortaliça. Seja muito bem-vindo, Nuno. Olá, eu que agradeço. É um prazer fazer parte desse time aí maravilhoso e falar sobre essa planta espetacular aí. Para quem não sabe, Ora Pronobis, uma planta que virou hit na alimentação saudável, é uma hortaliça. Ela tem surgido nos cardápios da alta gastronomia e com frequência ocupa horários nos canais de TV, inclusive aqui na Oeste. Nuno, ela é uma planta rústica com bom potencial produtivo, né? A produção em larga escala é um pouco dificultada pelas próprias características da planta, né? Porque exige intensa mão de obra e por isso é feita por pequenos produtores brasileiros. Isso mesmo, Joyce. É uma planta muito rústica, ela é nativa da flora brasileira, ela ocorre praticamente em todo o território nacional e até subindo pela América tropical até a América Central, até o sul do México. Então ela é nativa, né? Uma planta super adaptada, super resiliente, dura décadas, né, na natureza, é uma planta perene e ela tem essa dificuldade de manuseio por ter muitos acúlios, né, que são espinhos, vamos dizer, modificados, e isso fica muito difícil imaginar uma produção em escala. Então o que acontece é a manutenção nos quintais produtivos, principalmente, né? Em micro escala de produção, planta de jardim, planta dos quintais produtivos. E começa a existir um pouco na agricultura familiar, porque exige muita mão de obra no manuseio de uma planta com tantos espinhos. Ela é da família dos cactos, cresce como um arbusto, os espinhos são distribuídos ao longo dos caules e ramos. Provavelmente você já deve ter visto, às vezes até tem aí no seu quintal e nem sabe, né, Walderson? Você tem no seu quintal, não para produção, mas você tem lá. Foi uma surpresa, Joyce. Eu nunca imaginei. Quando eu recebi a ideia da pauta e comecei a trabalhar com ela, eu vou no meu quintal e vejo lá um vaso muito bonitinho que tem umas coisas lá bem espinhudas. O doutor Nuno foi até muito gentil, dizendo acúlios, alguns espinhos. Que nada, é um monte de espinho desse tamanho, um espinhão preto que machuca mesmo, mas ela tem uma coisa muito linda. Num determinado momento, ela floresce lindamente, ou com flores brancas ou com flores rosas. E aí depois dá pra gente entender por que veio esse nome tão sui generis de Ora Pronobis. Ou como bem disse o doutor Nuno, que os caipiras falam lobrobó. Então, porque é um Ora Pronobis meio enrolado na boca, mas é uma planta fantástica. E, doutor, o alto teor de proteína aí é um alimento vegetal com cerca de 3 gramas de proteína a cada 100 gramas de folha. Sim, ela tem um alto teor de proteína, isso in natura já são 3 gramas. Você imagina que na farinha você pode chegar a 20 gramas, né? E essas 20 gramas acaba equivalendo a uma dose de whey protein, ou 3 ovos. Então, daí você vê a importância dessa planta e claro, a importância das proteínas no organismo. E como ela é suficiente de proteína, até mais que suficiente, que quinoa, que é uma outra planta que está muito em voga. Agora, Nuno, a qualidade da proteína do Ora Pronobis é uma qualidade boa, né? Sim, acho que o mais importante é isso que o doutor Augusto ressaltou, né? Na matéria seca ela tem um teor muito alto. Na matéria verde, que é como a gente costuma consumir, de 3%, já não é tão alto, mas é a distribuição do perfil de aminoácidos que é muito interessante. Um dos aminoácidos que é mais difícil de encontrar, o triptofano, né? E além disso, ela tem também outros constituintes que fazem dela uma planta muito especial, é o que a gente chama também de oligoelementos, né? Mas aí o doutor Augusto vai falar melhor do que eu, né? Que são os minerais, a mucilagem da planta também, aquela o pessoal chama baba, né?
que ela dá uma cremosidade nos pratos e essa mucilagem também faz muito bem ao trato digestivo. Waldro, sim, a árvore pode atingir até 4 metros de altura, né? Talvez até mais. No sábado eu estava falando com uma amiga minha mineira que mora aqui em São Paulo. Ela mora num sobrado, quer dizer, altos e baixos. Ela estava contando que na casa dela nasceu um que foi, chegou a 5 metros de altura e de lá despencou como uma cascata. Ela só reclama que diz assim, as folhas estão muito longe, não tem como eu colher. Mas confere com essa tradição de ser o quê? Um cacto trepadeira. Falaram que é uma hortaliça tal, mas com aquele monte de espinho, para mim é cacto. E tem essa trepadeira aí que eu acho muito interessante porque mostra que a natureza descobre caminhos e soluções fantásticas, não só para sobreviver, mas para alimentar a humanidade. E quando eu falo a humanidade, eu não estou dizendo apenas os seres humanos. Com esse monte de flor, imagina a polinização e os pássaros e tudo aquilo que vem junto. O Nuno citou aqui os minerais, deixou para o senhor falar melhor, são minerais como magnésio, zinco, cobre. Qual a importância deles para o nosso corpo, doutor? Olha, a importância desses sais minerais é fundamental, né? Você tem tanto na parte de formação óssea, formação muscular, a parte de mecanismo de funcionamento cerebral. Só para você ter uma ideia, o zinco que eles têm lá, ele entra tanto na parte imunológica, ele entra também na questão da fertilidade masculina, até a gente já conversou isso em uma outra ocasião, melhora o funcionamento da próstata. O magnésio, então, ele faz parte do metabolismo de cálcio, de fósforo, ele ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares, ele reduz a pressão arterial, reduz a quantidade de açúcar no sangue, melhora a parte cognitiva da pessoa. O cobre também é importante, tanto na parte imunológica, ele transporta ferro, com isso também ajuda a diminuir a chance de anemia. Claro que tem que juntar também com vitamina C, que ajuda nessa absorção. Enfim, é uma planta rica em sais minerais, em vitaminas e realmente ajuda muitas pessoas. Agora, Nuno, as colheitas são sucessivas, né? Cada 6 ou 10 semanas, e as colheitas funcionam como podas. Isso foi uma proposta que nós percebemos na sociedade, numa demanda para conseguir fazer essa produção, né? Conforme o Waldro citou, né, a planta chega a 4, 5 metros, fica muito difícil coletar, né, fazer a colheita, né, das folhas, né, desse sistema de crescimento livre, vamos dizer. E só por curiosidade, eu já vi a Ora Pronobis subindo, né, usando como tutoramento uma palmeira, ela foi a mais de 20 metros de altura, sabe? Naquelas cidades históricas de Minas Gerais, onde ela é muito comum. E aí a gente percebeu que havia uma oportunidade de propor um sistema de produção que facilitasse o manuseio da planta, por conta desses espinhos, que realmente são muito poderosos no tronco. E aí lá na pontinha do galho, onde a gente vai pegar as folhas, aí já são os acudes, que é tipo aquele de roseira, que é curvozinho, sabe? Ele é curvinho, ele é pequenininho, como o da roseira. E aí aqueles poderosos são lá no tronco, realmente são incríveis, né? E aí nós propusemos fazer o plantio organizado em linhas e fazer colheitas sucessivas a cada 4, 5, 6 semanas. No inverno isso aumenta para 8 a 10 semanas em regiões mais frias, mas em regiões tropicais a cada 4, 5, 6 semanas. Então toda semana você está colhendo um talhão, né? Uma linha que seja, para ter sempre produção para levar para a feira, para levar para o mercado, para levar para a indústria, seja qual for o destino dessa produção. Waldro, se a sua amiga estiver assistindo a Força do Agro, agora ela sabe que ela tem que podar, ela vai conseguir pegar lá a folha do alto. Minas tem muito costume, né, de usar no frango ensopado, em sopas. Ele tem, como o doutor falou, ele é uma gosma meio que lembra o quiabo, né? Isso, mas é tão saboroso. E tem um sabor muito diferente, Joyce, o que é mais incrível, porque em Minas, a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante. Desde a descoberta do descobrimento até o início do Império, Minas Gerais sempre foi um local muito privilegiado e com tratamento diferenciado. Era o único estado brasileiro, região brasileira, que não podia ter padres. Os padres eram apenas de passagem, não podiam estabelecer lá. Então eles usavam essa Ora Pronobis para fazer uma espécie de cerca-viva nas igrejas, e as igrejas, até essa época, eram os cemitérios locais também. Então fazia uma cerca-viva de cemitério.
Como não tinha padre, as pessoas se juntavam nas igrejas para rezar. E nessa época, as litanias ou as orações eram muito longas e tinha ladainha para tudo quanto era santo. Nessa época só se falava latim dentro da Igreja Católica. Então, quando dizia São Miguel Arcanjo, ora pro nobis. Santa não sei o quê, ora pro nobis. E diziam também que as crianças e as outras pessoas, no intervalo dessas orações, eles iam pegando as folhas e eles iam comendo. Tanto é que em Minas é chamado de carne de pobre. E é muito interessante porque se tornou típico da culinária mineira. Um franguinho com ora pro nobis, um angu com ora pro nobis, Joyce, olha, é de comer de joelho. E ora pro nobis significa rogai por nós, né? Exatamente. Doutora, ele tem fibra, a planta tem fibra que faz uma blindagem no trato gastrointestinal. Sem dúvida, e a quantidade de fibra é fabulosa, Joyce. Só para você ter uma ideia, você pode chegar a 39 gramas de fibra por CML. Né? Isso é muito grande. Então, o que acontece com essa fibra? Ela acaba agindo por vários motivos. Primeiro, ela diminui a absorção de gordura. Segundo, ela aumenta a motilidade intestinal, então pode ser usado muito para pessoas com constipação intestinal. Né? Então, essa quantidade de fibra é realmente fabulosa, viu? Para mantermos nosso jornalismo independente, nós contamos com parceiros, a sua assinatura que você mantém aqui com a revista e a sua audiência, é muito importante. Fique com a gente, nós voltamos já já. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pro Nobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pro Nobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pro Nobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pro Nobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pro Nobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pro Nobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pro Nobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Hoje a Força do Agro falando sobre a planta Ora Pro Nobis. Nuno, ela pode se manter produtiva aí por 10 anos com adubações periódicas? Exatamente, Joyce. A gente já conduziu aqui experimento até 7 anos e a produtividade continua subindo. Através desse sistema de podas sucessivas, escalonadas, né, com a lavoura subdividida em 5 ou 6 talhões e voltando sempre no mesmo talhão,
A cada momento que a gente faz a poda, que é feita a uma altura de 50 centímetros, no máximo 1 metro depois que a planta já está bem desenvolvida, isso abre a lavoura e nos permite fazer uma adubação de cobertura, uma reposição dos nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e normalmente, até é interessante ressaltar isso, que a maioria dos produtores faz isso em manejo agroecológico, né? Então, até pela saudabilidade desse ingrediente, vamos dizer, desse alimento, né? O público que busca a Ora Pronobis, em geral, busca uma alimentação orgânica, agroecológica, biodinâmica, nessa linha. Então, é uma adubação orgânica, adubação verde, muitas vezes, e alguns agricultores familiares, aí sim, utilizam o adubo para restaurantes, aí já não seria orgânico, com nitrogênio, fósforo, potássio, e isso permite essa longevidade da planta. Tá? Eu já vi plantas com troncos enormes que, aparentemente, pelo relato dos moradores ali no interior de Minas Gerais, teriam mais de 50 anos. Eu já vi um falar até em 100 anos de idade uma planta ainda produtiva, para ter uma ideia. Olha só que interessante, né? A natureza é maravilhosa. Walderson, você falava aqui da história da ligação aí com a igreja, com as orações. Os historiadores acreditam que realmente foram os padres aí responsáveis por batizar o Ora Pro Nobis, né? Que vem do latim, significa rogai por nós, como nós já colocamos aqui. Porque eram orações muito longas, Joyce. Repetia aquele Ora Pro Nobis durante, sei lá, muitos minutos. As missas eram muito longas, então fazia-se muito isso. Então, era muito mais fácil para aquela pessoa mais simples, do interior, do campo, tal, chamar aquilo de Ora Pro Nobis. Por quê? Porque era uma planta que estava ali, do lado da igreja. Então, era quase que uma ligação direta entre o sagrado e o material, a necessidade da alimentação. Por isso que se diz que quando você se alimenta dessa planta, você está, na verdade, rezando. Isso é muito interessante, porque não é à toa que virou um nobre. O nome, ok, é Pereskia no mundo todo, mas aqui no Brasil virou Ora Pro Nobis. E esse Ora Pro Nobis, mesmo que você seja de uma outra religião, que você seja evangélico e tal, você vai acabar falando Ora Pro Nobis. E quando você fala isso, você se junta a essa grande egrégora universal do que vamos rogar, vamos pedir pelos seres humanos, pela humanidade, pela saúde. O agro, rogai por nós. Doutor Augusto, além das vitaminas e antioxidantes bons para os vasos sanguíneos, a importância das vitaminas e sais minerais para o nosso organismo. Os sais minerais, o senhor já colocou aqui alguma coisa antes. Sim, só para você ter uma ideia, ela tem uma quantidade de vitamina C muito grande, que entra na parte de imunológica. Existe a vitamina B3, que é a niacina. A niacina tem um componente antioxidante forte. Além do que, ela ajuda a transformar proteína, carboidrato e gordura em energia, né? Então, é importante isso. E outra, nós temos também uma boa quantidade de vitamina B9, que é o ácido fólico, que é muito utilizado na gestação, né? E a gente sabe que ajuda a reduzir a possibilidade de anemia na gestação. Então, realmente, além dos sais minerais, o complexo de vitamina, outra vitamina aqui também me ocorreu é a vitamina A, né, que ela tem uma boa quantidade, então atua como fotoproteção. Então, ajuda a prevenir catarata e degeneração macular também. Olha que interessante. Nuno, ela é uma planta não alimentícia não convencional, uma punk. Nos demais estados ainda é pouco explorada na agricultura e na culinária, né? Não é como Minas. Minas já tem essa tradição. Verdade, verdade. E também não é nem em toda Minas Gerais, para ter uma ideia, né? Então, realmente, no circuito histórico, ali nas cidades históricas de Minas Gerais, ela é bastante conhecida, vem com essa tradição junto com os padres, né? Foi muito ressaltado isso pelo Walderson, e isso é real, realmente tem pratos típicos, se for a Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, vai ter a costelinha com Ora Pro Nobis, o angu com Ora Pro Nobis, farofa de Ora Pro Nobis. Em Sabará existe um festival de Ora Pro Nobis já há quase 30 anos, mas a tradição é secular, né? E realmente era praticamente só em Minas Gerais esse circuito aí de consumo mais intenso, né? Mais tradicional mesmo. Mas, claro, nas últimas décadas, né, com a grande popularização assim, da questão de culinária, de gastronomia, de nutrição funcional, todos esses aspectos, né, que o doutor Augusto ressaltou, ela é uma planta muito saudável, realmente a gente deve incorporá-la na alimentação, então isso começou a ser ampliado para os grandes centros, onde se trabalha mais essa questão de culinária e nutrição. Então eu diria que hoje em dia
ela já é muito assim, conhecida, pelo menos para quem busca alimentação saudável, em muitos locais. São Paulo, Rio de Janeiro, particularmente. Em Goiás, ela também é muito conhecida. Houve o fenômeno, né, da questão do ouro, do diamante, da exploração ali dos minerais, né, das pedras preciosas, que se estendeu, né? O Goiás foi uma colonização um pouco semelhante a Minas Gerais, então ela também é conhecida em Pirianópolis, na cidade histórica de Goiás, também tem essas receitas com esses pratos, né? Mas aí, hoje em dia, ela vem ganhando essa popularização em nível de Brasil, por esses dois aspectos, né, da qualidade dela e do fenômeno desse movimento de punk, né, como você falou, das plantas alimentícias não convencionais, que basicamente é um grupo imenso de plantas que a gente poderia estar usando muito mais e que ainda não vem usando. E a Ora Pronobis é um dos nossos xodós, mas aí incorpore-se a esse grupo. A gente trabalha aí com os carurus, com as beldroegas, com as bertalhas, os almeirões, as vinagreiras, os cuchá, que é o cuchá no Maranhão, por exemplo, e tantas outras espécies, né? O jambu, a chicória do Pará, o jambu na Amazônia, de uma forma geral. Então, e a Ora Pronobis vem sendo também uma dessas plantas que tem um apelo muito forte, principalmente na pequena produção, nos quintais produtivos novamente, na agricultura de base familiar, no agricultor agroecológico, que é muito diversificado e que encontra muitos desafios técnicos de produzir orgânicos, por exemplo, tomate orgânico, alface orgânica, brócolis orgânico. Em tempos de mudanças climáticas também essa busca por plantas mais resilientes, mais adaptadas, mais rústicas, né? Então as plantas preenchem muito isso e Ora Pronobis é um dos nossos xodós, vamos chamar assim. Virou um fenômeno na forma de suplementos, né? Quase todo mundo conhece em forma de suplemento, mas é uma planta que vem do agro, que gera emprego, gera renda para pequenos agricultores. Exatamente, Joyce. Por quê? Porque você pode pegar no quintal da sua casa e você vai com isso daí fazer uma alimentação diferenciada. Eu acho que isso daí que é o mais legal, de você saber que é uma folha, uma coisa que está ali do teu lado, mas que pode dar um algo mais. Então, esse algo mais... Tudo bem, você pode até dizer hoje, é algo não convencional, mas está na hora de se tornar convencional. E eu acredito que a maioria do Brasil não sabe isso por desconhecer. Não é que, não nasce. Nasce sim, é que você desconhece, não tem hábito, nunca ninguém fez, preparou e te serviu, se você não foi em Minas Gerais. Agora, experimente. Eu acho que muito do crescimento humano vem exatamente da coragem, da ousadia de você pegar algo e experimentar. E nesse caso a gente está coberto de razões, não apenas científicas, como populares e até espirituais, para você usar a Ora Pronobis. Você pode fazer chás, você pode comer refogado, você pode misturar em receitas e também, se você é chegado nas religiões mais, vamos dizer, naturais, fazer um belo banho e tirar tudo aquilo de ruim que possa estar grudado em você. Ainda tem essa vantagem, doutor. O senhor já falava aqui que previne anemia, ajuda também a perder peso, né? Sim, porque a Ora Pronobis, ela tem uma grande quantidade de fibra, né? E ela forma mais ou menos um gel, né, que o doutor Nuno passou. Esse gel, ele dá uma sensação de saciedade muito grande, então as pessoas acabam não comendo muito. Além do que, ela é uma planta com muito pouca caloria, né? Então, claro, eu sempre coloco isso, quer dizer, a alimentação junto com atividade física, tudo isso é um contexto geral. Mas o fato dela formar esse gel acaba ajudando na redução da ingesta e, com isso, ajuda no emagrecimento. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então
Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro hoje falando sobre os benefícios da Ora Pronobis. O agro é uma cadeia. Veja só, pesquisas da Embrapa, sendo desenvolvidas já há muito tempo, elas acabaram estimulando a produção da planta, só que a gente precisa também da indústria para poder dar um destino a essa produção. E indústrias têm surgido, né, Nuno? Inclusive, a Ora Pronobis, em forma de suplemento, ela concentra uma boa parte da proteína, né? Isso, exatamente. A gente vem sendo procurado por diversas iniciativas do setor privado para incrementar, né, a produção, que era o grande desafio, né? Uma planta que normalmente é usada como cerca-viva, né? E para fazer uma barreira quase intransponível, né? Tamanho, a quantidade de espinhos, e ficava muito difícil manusear. Nós propusemos o tal sistema de produção de podas sucessivas e escalonadas, e a partir daí isso começou a aparecer em dias de campo, produtores interessados, e depois as indústrias já perceberam que assim se tornava viável ter uma produção numa escala média, um pouco maior. Ainda existe uma dificuldade de manuseio, mas já se permite fazer cultivos na escala de 1 hectare, 2 hectares, por aí afora. E isso traz para o consumidor, além do produto in natura, a oportunidade de ter na indústria também o concentrado, formulados, cápsulas. Então, tem diversas formas de apresentação hoje em dia que a gente vem encontrando, principalmente no circuito de cestas agroecológicas, farinha, né, as folhas desidratadas, né, às vezes até de uma forma artesanal. Aqui no Brasil é muito comum se encontrar em feiras farinha, as folhas mais duras, são as folhas da base do caule. O produtor leva as folhas da ponteira, que são mais macias, são mais saborosas, né, para vender como hortaliça, e as folhas mais duras, mais da base do caule ali, dos ramos, ele faz a desidratação e a moagem, e aí leva na forma de farinha. E aí, claro, indústrias aí de uma escala mais profissional, né? Walderson, a pesquisa estimula a produção estimula a indústria cria formas de consumo e quem ganha é o consumidor. Desde que ele aceite, né, Joyce? Porque, às vezes, o consumidor ele é um pouco resistente, ele fica com receio. Eu não conheço, tal, não sei o quê. Mas, olha, tudo isso que nós fazemos não é apenas no sentido de entreter vocês, mas é principalmente no sentido de informar e dar instrumentos que vocês possam melhorar a sua qualidade de vida. E, por que não? A qualidade de sua alimentação e a qualidade do seu trato com a natureza brasileira. O próprio doutor Nuno disse a quantidade de coisas, talvez de hortaliças que a gente nunca ouviu falar, beldroegas, tal, que você pode usar na sua alimentação, enriquecer e ficar muito mais saudável. Pelas características, pelas substâncias da Ora Pronobis, ela também auxilia no controle do diabetes? Sim, ela auxilia por dois motivos até. A própria quantidade de fibra faz com que a absorção dos carboidratos ela seja mais lenta, né? E com isso diminui a intolerância à insulina também, né? E o próprio composto de magnésio, que ela tem uma boa quantidade, também ajuda nesse sentido em reduzir o açúcar no sangue. Então, de fato, ela acaba melhorando a quantidade de açúcar no sangue e diminuindo o risco, ou no tratamento, diminui a quantidade de açúcar e consequentemente, melhora o controle da diabetes. Se você tiver alguma pergunta para os nossos convidados, Walderson, doutor Augusto, doutor Nuno, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, mande com o seu nome e cidade de onde nos acompanha. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454, é o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Nuno, muito obrigada pela sua participação em A Força do Agro, volte sempre.
Muito obrigado, um prazer, uma aula aqui em diversos aspectos, uma honra participar desse debate. Doutor Augusto, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Joyce. Hoje, além do Walderson Nuno, aprendi bastante com ele também. E fico muito feliz porque eu já tenho um vizinho meu que tem Ora Pronobis na casa dele, já vai plantar na minha casa também, com certeza. É isso aí. Walderson, sextou. Sim, sextou, Joyce. Sextou e sextou de um modo bonito. De quê? Porque a gente está falando de Ora Pronobis, de Peresse, que é uma coisa que é saudável, que é boa e que você pode ter aí na sua casa. Fácil, fácil, fácil. Então, sexta-feira, esperamos vocês. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e venha com a gente. O convite é feito todos os dias. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Um excelente final de semana para você.